Olá, seja bem-vindo ao canal Voz que Motiva. Hoje eu trago uma mensagem inspiradora para a sua vida. E o tema é: quando palavras bonitas substituem vida verdadeira. E eu já te convido, fique até o final, porque no final eu estarei orando pela sua vida. Hoje vou falar sobre algo que está enganando multidões. Palavras bonitas sem vida, frases inspiradoras sem transformação, mensagens poderosas sem poder real. Vivemos em uma era onde qualquer um pode soar espiritual, mas poucos vivem espiritualmente. E isso é perigoso e você deve tomar muito cuidado. Ezequiel 33, 31, 32 expõe essa realidade. Vem a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. O perigo das palavras sem vida. Existe algo espiritualmente perigoso acontecendo. Palavras corretas substituindo vida transformada. Eu não estou falando de mentiras, eu estou falando de verdades que não custaram nada para quem as disse. Versículos decorados sem obediência, pregações emocionantes sem arrependimento, louvores cantados sem adoração verdadeira. São palavras que não nasceram de joelhos, não vieram do vale, não passaram pela cruz pessoal. E o resultado? Cristianismo virou estética, fé virou performance e espiritualidade virou conteúdo para redes sociais. Você consegue citar 10 versículos, mas não consegue vencer um pecado? Você sabe pregar sobre santidade, mas vive na impureza? Você fala de amor, mas não perdoa? Você declara a vitória, mas vive derrotado? Isso é palavra sem vida e Deus não gosta disso. Mas o que a Bíblia diz sobre palavras vazias? Vamos ver em Mateus 15, 8 e 9, onde Jesus denuncia: esse povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Em vão, toda aquela adoração, todo aquele louvor, todas aquelas palavras em vão. Por quê? Porque saíam da boca, mas não do coração. Tiago 1,22 alerta: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Você se engana quando acha que ouvir palavras bonitas, curtir posts inspiradores, compartilhar versículos é suficiente. Palavra sem prática é auto-engano. A diferença entre conhecimento e experiência. João 5, 39 e 40, Jesus confronta os religiosos. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eles conheciam as Escrituras de cor, mas não conheciam o Deus das Escrituras. E hoje é a mesma coisa. Pessoas que sabem sobre jejum, mas nunca jejuaram de verdade. Pessoas que pregam sobre oração, mas não têm vida de oração. Pessoas que falam sobre fé, mas vivem no medo.
pessoas que ensinam sobre cruz, mas fogem do sacrifício. Conhecimento sem experiência é hipocrisia disfarçada de espiritualidade. E quando a emoção substitui a transformação, aqui está o perigo. Você pode se emocionar com uma mensagem e continuar exatamente o mesmo. Você chora no culto e volta para o pecado no dia seguinte. Você se arrepia com o louvor, mas não muda de vida. Você diz amém para a pregação, mas não obedece nada. Emoção não é transformação. 2 Timóteo 3,5 profetiza sobre os últimos dias. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também desses. Formas sem poder, parecem espirituais, mas negam o poder transformador. Você tem forma de piedade, vai à igreja, canta, ora, posta versículos, mas nega o poder. Sua vida não muda, seus vícios continuam, seu caráter permanece quebrando. Isso não é verdade? Às vezes acontece muito disso, né? Palavras bonitas não demonstram a realidade. Isso é cristianismo de aparência e Deus manda fugir disso. Palavras que atravessam a carne. Existe uma diferença brutal entre palavras ensaiadas e palavras que atravessaram a carne. Davi não escreveu: "O Senhor é meu pastor", de uma sala confortável. Ele escreveu como pastor que conhecia ovelhas, que enfrentou leões, que viveu no vale da sombra da morte. Paulo não falou: "Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim", como slogan. Ele falou depois de apedrejamentos, naufrágios, prisões e chicotadas. Jó não disse: "O Senhor Deus, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor", lendo um livro de autoajuda. Ele disse: no meio da dor real, perda real, sofrimento real. Essas palavras têm peso porque passaram pela carne, pelo vale e pela cruz. O teste da verdade encarnada. Quer saber se sua espiritualidade é real ou apenas estética? Faça estas perguntas. Suas palavras custaram algo? Você fala de perdão, mas perdoou de verdade aquele que te feriu? Você fala de generosidade, mas é generoso com seu dinheiro? Você fala de santidade, mas trava batalhas reais com o pecado? Palavra que não custa nada, não vale nada. Sua vida confirma sua boca? Lucas 6,46, Jesus questiona: "Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando?" Você o chama de Senhor, mas não obedece? Ele, então, não é seu Senhor, é apenas seu vocabulário. Você vive o que prega ou apenas performa? Performance é quando você age para a plateia. Vida verdadeira é quando você age mesmo sem plateia. Você ora quando ninguém vê? Você é santo quando está sozinho? Você adora quando não tem câmera? Agora, o que Deus realmente quer? Miqueias 6,8 resume perfeitamente. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiqueis a justiça e ames a misericórdia e andes
humildemente com teu Deus. Pratiqueis, ames, andes. Não que fales sobre justiça, que pratiques, mas não viva. Não que pregues sobre misericórdia, que ames. Não que cantes sobre humildade, que andes humildemente. Deus não quer sua performance, Ele quer sua vida. E como, Valmir, sair da superficialidade? Eu vou te dar aqui alguns caminhos. Primeiro, pare de consumir e comece a viver. Você consome conteúdo cristão o dia todo, mas não vive nada? Então pare com isso. Menos posts inspiradores, mais obediência prática. Menos versículos compartilhados, mais versículos vividos. Menos emoção em cultos, mais transformação na vida. 2. Deixe a palavra te confrontar, não apenas te confortar. Hebreus 4,12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra deve te cortar, te confrontar, te transformar, não apenas te fazer sentir bem. 3. Busque Deus de verdade, não apenas informação sobre Ele. Jeremias 29:13 promete: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. De todo o coração, não de boca, não de aparência, de todo o coração mesmo, realmente. 4. Viva o que você conhece. Chega de acumular conhecimento sem aplicação. Viva uma verdade antes de buscar a outra. Deus não vai te dar nova revelação se você não obedece à antiga. Então, diante de tudo isso, nós temos que ter ciente que nem sempre a gente vive aquilo que a gente fala realmente. Isso realmente é perigoso. A gente deve pegar um versículo e viver ele, para depois passar para outro. A gente quer falar milhões de versículos muitas das vezes e não vive nem sequer um. E Deus quer transformar isso hoje na sua vida. E para isso, para reforçar isso, eu quero estar orando por você nessa hora. Então feche os seus olhos, coloque a mão na região do seu coração e vamos falar com Deus. Pai Celestial, perdoa-nos pela hipocrisia, perdoa-nos pelas palavras bonitas sem vida verdadeira, perdoa-nos por termos substituído transformação por emoção, obediência por conhecimento, vida por performance. Senhor, quebra em nós toda a religiosidade vazia, destrói toda a forma sem poder, arranca toda a palavra que não nasceu dos joelhos, que não passou pela cruz, que não nos custou nada. Dá-nos fome de viver o que pregamos, de ser o que falamos, de encarnar a verdade que conhecemos. Que nossas palavras tenham peso porque atravessaram nossa carne. Que nossa espiritualidade seja real e não estética. Que a nossa fé tenha substância, não apenas aparência. Transforma-nos de ouvintes em praticantes, de conhecedores em viventes, de performers em adoradores verdadeiros. Nós te pedimos e oramos em nome de Jesus, a palavra que se fez carne. Amém. Então veja só,
Palavras bonitas sem vida transformada são perigosas. Deus não quer sua performance, quer sua obediência. Então chega de forma sem poder, viva o que você prega. Que Deus abençoe seu dia, que sua vida confirme suas palavras em nome de Jesus. Eu sou Valmir, testemunha viva, ligue com Deus, nada está perdido.